Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Doctor Entrevista. Hoje nós vamos conversar sobre projetos de alunos aqui de Caratinga que foram pré-selecionados pela Secretaria Estadual de Educação. E para falar sobre o assunto, eu convidei o Rainer, que foi... É Rainer ou Rainer? Rainer. Os dois são corretos, mas Rainer é melhor. É melhor, você gosta mais? O pessoal costuma mais me chamar de Rainer. Então tá, o Rainer da Silva Alves. O Rainer foi ex-presidente do Parlamento Jovem de Minas Gerais. Hoje ele é diretor do Departamento de Juventude de Caratinga e foi quem teve a ideia de trazer, para a cidade este projeto que já existe há muito tempo. Fala um pouquinho sobre esse projeto. Sim, esse projeto é um projeto da Câmara dos Deputados. Esse projeto ele existe há 14 anos, que a Câmara dos Deputados realiza ele. E esse ano é a primeira vez que nós trouxemos essa oportunidade para os estudantes aqui de Caratinga. E meu departamento, em parceria com a entidade Cineclube Maria Sena, a gente realizou palestras, a gente montou um material com palestras para ir nas escolas e apresentar esse projeto para os alunos, E que consiste esse projeto do Estado? Me fala sobre ele um pouco. Qual que é o objetivo do projeto que eles já têm 14 anos, Isso. O objetivo desse projeto é que o estudante, ele pense uma ideia original, pense algo que deveria existir no Brasil como lei, ou para impedir algo que aconteça, ou para fazer com que algo aconteça. Algo bom que acontece na nossa nação. E esses alunos, com essa ideia, ele transformar essa ideia num projeto de lei, o que nós chamamos de projeto de lei. Que é esse projeto de lei, ele vai ser inscrito, e quando ele for inscrito, se a pessoa for selecionada, ela vai para Brasília passar uma semana como parlamentar jovem, como se fosse deputados federais mesmo. Aí lá eles vão discutir, cada um discutir os projetos de leis de si próprios lá. E uma semana que você falou, né? Isso. E se for aprovado? E se for aprovado na plenária, junto com outros deputados jovens, esse projeto ele vai ser encaminhado para uma comissão da Câmara dos Deputados. E lá, se os deputados agradarem do projeto de lei, pode ser aprovada. E sendo aprovada, pode virar uma lei da nação. Olha, que interessante. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar os dois alunos que já estão aqui no segundo bloco, nós vamos conversar com eles sobre os projetos que foram pré-selecionados e dia 14, de agosto que vai sair a final, Isso, dia 14 vai acontecer a seleção final, que é dos 34 que foram pré-selecionados em toda Minas Gerais, ou seja, foram inscritos diversos projetos em Minas Gerais, e apenas 34 foram pré-selecionados e desses 34 tivemos 2 estudantes daqui de Caratinga. De Caratinga foram quantos projetos para seleção? Inscritos? Inscritos foram 6 projetos, mas desses 6 projetos, apenas 2 foram pré-selecionados. E esses projetos que foram pré-selecionados é do estudante Iago e do Carlos Gabriel, que receberam nossas palestras e o curso que nós demos durante uma semana para os estudantes que demonstraram interesse em participar. E como que foi? Fala um pouquinho sobre essa parte aí. Foi a primeira parte que você... Primeiro foi nas escolas para explicar? Primeiro a gente foi nas escolas, a gente apresentou esse projeto para eles e depois os estudantes que manifestaram interesse, eles comunicaram a gente e nós, durante uma semana, realizamos um curso com eles, aqueles que manifestaram interesse, ajudando eles a transformar a ideia que eles tinham num projeto de lei, porque o projeto de lei tem que ter uma estrutura, tem que ter um formato de escrita, ele tem que ter todos os parâmetros que eles consideram lá. Então a gente orientou eles e ajudamos nesse curso que a gente deu durante uma semana, a ajudar eles a escrever esse projeto de lei. E Rainer, como que surgiu essa ideia? Foi um convite que veio lá de Brasília ou não? Foi uma ideia sua? Como que foi? Então, em 2013, eu havia participado de um projeto similar a esse, que é o projeto Parlamento Jovem de Minas Gerais, que é a esfera estadual. Esse de agora é a esfera federal. E esse projeto, a esfera estadual que eu participei, eu fui presidente
desse Parlamento Jovem, e eu tive a oportunidade de ter um projeto meu selecionado lá, aprovado pelos deputados jovens na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E aí, tendo essa experiência já, eu amadureci bastante coisas sobre como funciona o processo de debater projetos, como funciona a votação, como funciona o jogo político democrático, né? Como acontece as articulações para defender o projeto. E eu vi que esse projeto engrandece muito, estimula muito o estudante ou a pessoa a entender o processo político. E é importante hoje o jovem entender como funciona, porque só entendendo como funciona que a gente consegue transformar a nossa realidade, o nosso mundo que nós vivemos. E eu tendo essa experiência já, eu fui e vi como uma oportunidade para oferecer para outros jovens agora poder estar participando. E que bacana, você deve ter ficado super feliz, né? Quando de repente 2 foram pré-selecionados. Com certeza. Né? Como é que foi quando você teve a notícia? Como é que foi pelo já havia uma expectativa, assim. Eles lançaram a lista na internet com os nomes dos pré-selecionados. Aí a gente convidou todos eles que participaram, os 6 projetos inscritos, as 6 pessoas, e a gente reuniu todo mundo para ver os nomes lá, e foi uma festa. O Carlos Gabriel, por exemplo, ele ficou todo empolgado. Né? Nós vamos conversar com ele daqui a pouquinho. Eu acho que o nosso tempo já terminou, né, Gabriel? Já terminou. Olha, daqui a pouquinho a gente volta a falar com você no último bloco, mas agora nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com os 2 estudantes que tiveram os projetos pré-selecionados. É rapidinho. Muito bem, estamos de volta com o programa Docta Entrevista e agora eu vou conversar com os 2 estudantes que tiveram os projetos pré-selecionados pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Como que foi? Primeiro eu vou apresentar você, é o Carlos Gabriel, não é isso? Sim, Carlos Gabriel. Gabriel de qual escola, Carlos? Estadual. E o Iago Pessoa Lima é da? Escola. Isso mesmo. Os 2 participam de movimentos estudantis, é isso? Sim. Sim, nós 2 estamos associados ao movimento estudantil aqui de Caratinga. De Caratinga. Tem muito tempo? Eu estou há mais um tempo, desde o início do ano. O Carlos juntou a gente até mesmo na época do projeto. Do projeto, tive a oportunidade. Né? E como que foi para vocês quando o Rainer, né, chegou lá na escola, olha, tem um projeto bacana que logo vocês já despertaram ou não? Isso foi depois com as palestras? Como é que foi isso? Não, no meu caso, após as palestras do Rainer e do Cineclube, eu fiquei analisando o que eu poderia estar mudando, o que eu poderia estar propondo para o governo, para o que seria bom para as escolas, quanto para os alunos, para estar mudando, né? Aí sim eu tive a ideia do meu projeto. E você também foi sim? Como eu conheço o Rainer pessoalmente, ele me falou do projeto, porque ele não conseguiu ir na minha escola por causa de... Da palestra, né? Da na sua ele não chegou a dar palestra. Não chegou a dar palestra na minha escola. Então lá... ele me informou e eu falei, cara, isso é uma ideia muito boa, eu posso pensar, o que eu posso pensar? O que eu posso pensar sobre isso, afinal de contas? E eu fiquei pensando, bom, eu já tenho muito interesse em educação e fiquei pensando, o que a gente pode fazer para melhorar a educação no Brasil? O projeto é uma proposta de emenda constitucional. Isso mesmo, eu fiz uma proposta de emenda à Constituição que trata de como nós planejamos a educação no Brasil. Nosso modelo, ele funciona através do Ministério da Educação e das Secretarias de Educação, que mandam de cima para baixo, muitas vezes, coisas que não fazem sentido com a realidade das escolas. A maioria das vezes, um ministro de Educação, o secretário de Educação, não está lá sequer mesmo para entender de educação. Negociata política é uma realidade que a gente, infelizmente, tem que lidar. E para tratar disso e da educação no Brasil, para que desse maior contato do projeto educacional do Brasil, que nós temos como uma nação, com a realidade das escolas. E quem mais entende da realidade da escola, de quem está associado a isso todo dia? Alunos e professores. Por que a gente insiste em não dar a eles o direito de opinar sobre como funciona a educação?
como que seria isso, então? Como que a sua proposta é que altere a legislação para permitir que os professores e alunos tenham a condição de participar do planejamento mais incisivo, seria isso? Exatamente. Eu propus por meio de um órgão que eu chamei de Fórum Nacional da Educação, que os alunos e professores tomassem decisões, por meio de eleições mesmo, votações, sobre o que eles querem ou não querem, afinal de contas, para a educação no Brasil. O que eles entendem que seja necessário, que esteja em excesso, que esteja em falta, que precisa ser alterado. E seriam estes, então, que decidiriam, ao invés de nós partirmos continuar recebendo reformas e alterações que continuam sem estar próximo da realidade da escola. Então, primeiro teria um fórum, isso seria assim? Como é que seria? Primeiro, na verdade, existiria uma comissão de professores nomeados para as universidades federais do Brasil que debateria sobre esses temas que fossem escolhidos. Por exemplo, nós devemos ou não aumentar a carga horária de uma matéria, nós devemos ou não incluir educação financeira. Eles iriam debater sobre isso, isso seria transmitido em rede nacional por meio de diversos meios de comunicação, e os professores e alunos iriam iriam opinar sobre esses debates. Iriam depois decidir se nós adicionamos ou não, por exemplo, a educação financeira. E é bem interessante, né? A gente estava conversando sobre isso antes. É um assunto que, às vezes, o adulto chega na fase adulto e não sabe lidar com dinheiro. E era uma coisa que as escolas contribuiriam muito até para a economia do país, assim, né? Para a pessoa como um todo, né? Um grande aprendizado, né? Desde pequeno saber gerir o dinheiro. Né? Então, é uma das sugestões, né? Na verdade, que poderiam vir à tona, né? Sim, é uma das várias sugestões que poderiam vir à tona. E é uma até que é muito fundamental a gente repensar como a gente lida com o dinheiro. Não é surpreendente ver as pessoas gastando o que não podem acima do orçamento delas. Qualquer outro problema que poderia ser sanado por meio da educação. E o Carlos Gabriel falou sobre a evasão escolar em decorrência do preconceito, é isso? Sim, o meu projeto ele estabelece base em diretrizes gerais sobre medidas de prevenção à evasão escolar em decorrência do preconceito em seu âmbito. Até atualmente a gente sabe que não existe só o preconceito como todo mundo pensa, que é só o racismo. Não, hoje em dia existem diversos tipos de preconceito. E analisando qualquer escola do país, quase todos deles estão inclusos dentro. E isso pode tornar a escola um ambiente hostil para a vida do adolescente, do aluno, da criança. Então, meu projeto ele tem como base pegar o agressor, que eu denominei a pessoa que provavelmente estaria causando o problema, o oprimido, e tratar educacionalmente esses dois. Caso não tenha solução por parte do agressor, a gente teria que passar para a base familiar, né? Que poderia estar solucionando o problema. Mas aí você propõe que seja o próprio professor fazendo isso ou não? Ou seria um profissional? Sim, vai ser uma assembleia de professores, familiares e também psiquiatras e psicólogos que estarem acompanhando tanto o agressor quanto o oprimido. Olha que bacana, é um projeto legal, né? Que estaria dando uma estrutura, né? Até para o aluno trabalhar as relações, né? Continuar na escola, terminar o ensino médio. E o que te motivou a fazer esse projeto? Me motivou porque, a partir de documentários, notícias, até mesmo na minha própria realidade, eu vejo diversos alunos deixando o ensino médio. Tanto o ensino médio quanto o ensino fundamental. E isso é muito preocupante para a sociedade. Isso pode causar problemas irreversíveis no futuro. Então, eu acredito que, se a gente não mudar a nossa postura de hoje, provavelmente a sociedade estará perdida. Olha, muito bacana, parabéns para vocês, espero que o projeto seja aprovado, né? Mas, independente de ser aprovado ou não, estão de parabéns, viu? Pela iniciativa, né? Tão jovens, todos os dois têm 17 anos, né? E aí com esse pensamento de melhoria, né? De tão grande aí, pode ajudar tantas pessoas. Olha, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre esse assunto e sobre também dois eventos, na verdade, que vão acontecer aqui e que eles estão aí apoiando, tá bom? Rapidinho a gente volta depois do intervalo.
Muito bem, estamos de volta com o programa Doctor Entrevista. Hoje nós conversamos com 2 estudantes que tiveram os projetos pré-selecionados pela Secretaria de Educação de Minas Gerais e também com o Rainer, que é o diretor de Departamento Jovem daqui de Caratinga, da Juventude, né? Diretor do Departamento de Juventude de Caratinga. Nesse bloco nós vamos estar falando de 2 eventos que vão acontecer aqui na cidade. Um que vai acontecer no dia 10 e 11 de agosto, que é o Varal Cultural. Essa é uma promoção do departamento ou é do Movimento Jovem? Do Movimento Jovem, né? Movimento Estudantil. Movimento Estudantil. Sim. Fala um pouquinho sobre esse evento. A priori, o Varal Cultural é o primeiro projeto que o Movimento Estudantil estará realizando aqui na cidade de Caratinga, com o intuito de promover, né, a ascensão à cultura. A gente está dando oportunidade e convidando toda a população de Caratinga, sendo alunos ou não, que saibam desenhar, saibam escrever poemas, escrevem fábulas ou contos. Música, estou vendo aqui, né? Letras de música. Que escrevem música e que muitas vezes não têm esse reconhecimento, que são, vamos supor, artistas anônimos. E como que as pessoas podem se inscrever? Ou elas podem ir lá no dia? Vai ter uma pré-inscrição? Como é que vai ser? Sim, como é um varal, vai ser aberto ao público, não vai precisar de inscrição. Então, o indivíduo pode levar o seu trabalho e chegar lá e entregar para a gente para pendurarmos nele. Ah, vai estar pendurado lá. Sim. Vão estar pendurados os poemas. Sim, as letras de música, os desenhos. E vocês já tiveram notícias de alguns estudantes que já tiveram interesse de fazer ou não? Ainda, como é que Sim, vocês já foram às escolas? Sim, a divulgação já começou no início da semana e a gente já está com uns trabalhos para estar expondo. É muito bacana, né? Porque às vezes talentos estão aí escondidos, né? Sim, Muitos exatamente. talentos, né? Um dia desses nós entrevistamos um jovem que aos 14 anos foi para o YouTube aprender a desenhar e hoje ele foi contratado por uma empresa de São Paulo, né? Para fazer desenhos online, muito bacana. Ele tem uma técnica extremamente interessante. Então, parabéns pela iniciativa, né? Então, dia 10 e 11 de agosto, a partir de que horas? A partir das 4 horas da tarde, na quinta-feira, a gente já vai estar expondo os trabalhos. Na Praça Cesário Alvim. Sim. Muito bem. E agora o outro evento que vai acontecer nos dias 11 e 12 de agosto, que é o Dia do Estudante, né? Vai comemorar o Dia do Estudante? Exatamente. É o Dia do Estudante e o Dia Internacional da Juventude, que o Dia Internacional da Juventude é o dia subsequente do Dia do Estudante. Então, para comemorar essas 2 datas, o Departamento de Juventude, que eu sou diretor, e a entidade Cineclube Maria Sena fizemos a parceria e vamos realizar shows gratuitos no Polo Esportivo Limoeiro. E vai ser nos dias 11 e 12 de agosto, a partir das 5 horas da tarde. E contará com o show da Marina Ribeiro, Natan Vieira, Tando, Tubarão Blues, Ana Lídia, estou vendo aqui. Audácia, Ana Lídia. E tem um músico solo aí, que é o Matheus Temporim também. E esses shows serão gratuitos e serão tocados nos 2 dias. Todas essas músicas que eu falei tocarão nos 2 dias. E é uma oportunidade para os estudantes aproveitarem, né, o Dia da Juventude, o Dia do Estudante, e poder estimular eles a aprenderem mais sobre cultura, sobre essas coisas. Sim, pode falar o que você está querendo falar. É válido pontuar ainda que após a exposição que a gente vai estar fazendo do Varal Cultural, nós iremos levar os trabalhos para a exposição que vai ser realizada no Polo Esportivos, para darmos vai aproveitar e vai emendar. Para dar maior visibilidade. Parceria, legal. Exatamente. E como que você avalia o movimento hoje? Olha, eu tive a oportunidade de entrar no movimento estudantil esse ano. Sim. E posso dizer que é um órgão que vai promover mudanças. Né? Promover bastante mudanças. Você acha que hoje em dia os estudantes, você que está também junto inclusive, com eles, você vê essa participação dos estudantes? Isso, inclusive eu em 2012, eu fui do movimento estudantil e naquela época eu participei de palestras, de várias coisas do movimento estudantil em si e produzi bastante coisas naquela época. E agora eles estão dando continuidade, né, aos trabalhos e agora eu como diretor estou dando apoio, dando suporte
para eles. Mas então você vê essa participação dos estudantes, não caiu, não? Continua ainda então tendo interesse? Tá tendo essa batalha aí, né, dos estudantes e cada vez mais está crescendo. Isso é bom. Pois é, vou deixar então agora o prazo aí, nós estamos terminando, né, para vocês fazerem um convite então ao pessoal de casa. Fique à vontade. Quem começa? Pode Pode ser, convidar. Rainer. É o Rainer? Parou, ímpar. Vamos lá. Pode ser, Rainer. Não, eu convido, quem estiver nos assistindo, dia 11 e dia 12 de agosto, no Poliesportivo Limoeiro, a partir das 5 horas da tarde, os shows estarão começando, é só você comparecer com sua família ou com quem for, aparecer e prestigiar os shows que vai acontecer. Que bacana. Já o Varal Cultural, eu, em nome do movimento estudantil e de todos os estudantes, estamos convidando vocês para estar levando seus projetos para a exposição. No dia 10 e 11, No dia né? 10 e 11 de agosto, A partir das... das 4 da tarde. Na Praça Cesário Alvim. Muito bem. Pessoal, olha, foi um prazer ter vocês aqui. Gostei demais de conversar, viu? Iago, parabéns pelo projeto. Né? Que Deus abençoe vocês aí nessa caminhada, né? E continue fazendo a diferença. Né? Espero trazer boas notícias para você. Com certeza. Né? Olha, então, fiquem com Deus. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. E a gente se vê, então, no próximo programa Doctor Entrevista. Até lá. Obrigado pela companhia.